Graças a Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bom? Bom dia. Amados, hoje eu tenho uma reflexão, né? Só um pouco como algo de revelação, mas é tudo relacionado à palavra, que está escrita há 2000 anos. Apenas uma reflexão, uma visualização, de uma forma que talvez não tenha se intensificado a vista desse ângulo, dessa forma. Haja vista que eu busco a Deus há muito tempo e, enfim, nunca vi alguém concentrar dessa forma assim, né? Claro, se você achar que realmente é insignificante, não ligue. Não vou tirar uma vírgula da palavra, desconsidere. Mas se você achar interessante, então pode usar para si. Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te glorificamos. Tu és o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus santo. Tu és Pai. Te pedimos, Senhor, te peço em nome de Jesus, ó Deus, venha a nós o vosso reino, Pai. Derrama a graça do teu Santo Espírito sobre nós, sobre os nossos corações e venha falar conosco, Senhor. Que sejas tu aqui falando e não eu, que tu cresças e eu diminua, Senhor. Fale conforme a tua vontade, Pai. Certo do teu amor, certo da sua misericórdia e da sua fidelidade para os seus filhos, Senhor. Glórias a ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, vou começar lá em Provérbios, né? Hoje é dia 4 de julho. Provérbios 4. Sabedoria do dia. Está intitulado como Conselho Paternal. Filhos, olha lá. Sabe que provérbio foi escrito por Salomão, né? Filho de Davi. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai. Vamos se tratar com um conselho paternal. Vamos se tratar que temos um pai que ama, presente, zeloso. Olha, pense nisso, como se Deus falando aqui, tá? Porque trata-se de palavra de sabedoria que vem com a graça do Espírito Santo, não tem como não ser de Deus, é Deus falando aqui. Olha só, quando eu era menino, então Deus era menino. Esse pai aqui era menino. Se ele está falando que era menino, era menino. Em companhia de meu pai. Uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria. Sabedoria. Espírito Santo. Adquira o entendimento. Não se esqueça, não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a. Ame a sabedoria, ame o Espírito Santo, ame Deus. Fique com ela, ela não vai abandonar você se você ficar com ela. Mas se você abandonar ela, ela abandona. E ela o protegerá. Se você ficar com ela, protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, busque a Deus. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Os filhos de Deus foram criados para serem honrados com Ele. Mas sim, tem que estar de mão dadas com Ele. Com a graça do Espírito Santo, com a sabedoria. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça. Ele entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute, aceite as minhas palavras e os anos da sua vida se multiplicarão. Olha,
Vamos supor que ele está falando para uma pessoa que tem 100 anos. Como é que vai se multiplicar? Sabe que multiplicar é várias vezes, não é só duplicar, é multiplicar. 1000 anos, 1 milhão, eternidade. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Por quê? Tem anjos, né, segurando, para que não caia nenhuma pedra. Retenha a instrução e não deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre nas veredas dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, evite esse caminho. Não passe por ele, desvie dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da maldade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Que dia é esse claro? Que dia é? Vocês sabem. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixem que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no íntimo do seu coração. Porque sua vida para quem os... Porque esses conselhos? Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Esses conselhos de sabedoria. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que temos aqui? Que dia de valioso, assim. Que realmente, sem isso não vamos para o céu. Que realmente é tudo o que há no céu. Que realmente é a única coisa que vamos levar daqui. É o quê? Amor. Temos que guardar o quê, então? É o coração onde está o amor. Porque é isso aqui que é a fonte da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plena a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Olha, desse texto aqui eu queria tirar o seguinte. Que Salomão lá estava falando que a sabedoria de um pai, que a princípio era inexperiente, né? Olha, e que esse pai tinha uma mãe e um pai, tá? Ou seja, estava falando, entendeu? Uma sabedoria de Salomão, filho de Davi, ou seja, o pai dele estava falando para ele, filho, meu pai me deu conselho, estou te dando, tá? Me deu conselho quando eu era inexperiente, quando eu estava na tua presença, na presença da minha mãe, e eu era único para minha mãe, tá? O principal conselho, guardar aqui, ó, o amor no coração, porque sem esse amor, não sei se temos chegado lá. Vou lá em Gênesis agora, só para contextualizar essas palavras aqui, e vou dar uma passagem em várias passagens da Bíblia. A criação do universo, olha, no versículo 1, está lá em Gênesis 1, a criação do universo. Quero ficar com esse versículo 1 aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vou lá para o versículo 26, Gênesis 1, 26. No sexto dia.
E digamos que para nós é aqui de suma importância esse assunto, o sexto dia. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu quero tirar cópia de uma imagem, a nossa imagem, réplica, um xerox, a nossa imagem. É semelhança. Imagina um xerox de Deus, como seria? E semelhante a Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, tudo. Domínio. Domínio é falar assim, olha, faça isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Montanha, sai para lá, vai para lá. É, domínio, tudo. Você viu? Quem é o ser humano? Ah, tá. Nesse contexto, o Senhor Deus estava falando com o Espírito Santo, tá? Era ele, o Espírito Santo lá. Façamos o ser humano a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Entendeu? Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ficou igualzinho esse xerox aqui, ó, aí, né? É, a imagem. Né? Só um exemplo desse xerox. Quando você tira o xerox, fica igualzinho, né? A imagem. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Ou seja, a terra, tudo que há nela aqui, deve ser sujeito a esse ser humano aqui. Ele tem que ter domínio sobre tudo, sim. Porque Deus não falha em sua palavra. Deus é perfeito. Ele criou tudo, ele é tudo. Por que ele haveria de falhar? Se ele sabe, se ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, se ele que escreveu tudo, por que ele haveria de falhar? Tem alguma falha na Bíblia? Será que Deus fez alguma falha? Será que ele errou? Poxa, Deus sendo... Ele mesmo errou ele. Mas vamos lá. Tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Todo animal que rasteja pela terra. Tenha domínio. Deus viu tudo. Aqui, gente, aqui eu parei no versículo 27. Agora eu pulei lá para o 31. Eu só estou dando uma contextualizada nos pontos principais, porque eu vou passar por vários pontos e às vezes eu pulo, para que não se torne muito longa a leitura. Vou lá para o versículo 31 do Gênesis 1. Deus viu tudo o que havia feito. Eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, sexto dia. Gente, quando se Deus vê, Deus que é bom, e ele vê, olha, Deus viu tudo, a sua obra, o que ele tinha feito, o resultado da sua obra. O resultado da sua... Quando o olheiro olha para o vaso, não, esse ficou bom. Ele descarta tudo o que sobrou, aquelas pedacinhos de barro que caiu lá. Não, esse vaso ficou bom. Joga tudo fora, os restinhos que sobrou lá, entendeu? Não é? Esse ficou bom. E no sexto dia Deus falou, não, realmente ficou bom. Deus sendo bom ia falar alguma coisa mentira ou ia falar ele sendo bom? Não, ficou mais ou menos. Não aceitar assim, não. Ficou muito bom, conforme ele falou. Então, tenhamos a consciência que no final do sexto dia, né, Deus viu que a sua obra tinha ficado muito bom. Houve tarde, manhã, sexto dia. Ok, completou o sexto dia. Vou para Gênesis 2 daí agora. Gênesis 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Acabados os céus e a terra, e tudo o que há neles há.
tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Descansou. Completou-se. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Esse aqui é o sétimo dia. Né? Ou seja, né? Gente, aqui ó, tenhamos que o ambiente da criação do universo, Gênesis 1, ele cria muitas coisas lá que a gente talvez vê com olhos terrenos, mas a gente, na criação de Deus, ele está criando tudo que compõe a sua obra, né? E na verdade sabemos que a obra dele não é só aqui na Terra, né? O ambiente espiritual é muito grande que a gente nem consegue mensurar. Então podemos considerar que Gênesis 1 é um ambiente espiritual, sim, porque Deus é espírito. Como é que Deus vai criar algo que é dele, sendo que esse algo não é espírito, mas ele é espírito? Sim, Gênesis 1 é espiritual. E olha, quando se fala que Deus é o alfa ômega, os 7 dias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o símbolo da perfeição, né? É agora, é ontem, é amanhã, porque Deus é tudo, o tempo todo, entende? Por quê? É um ambiente espiritual, diferente do ambiente terreno aqui, em que 1h vem depois do meio-dia e que é antes das 2, entende? Aqui, o tempo anda linearmente, assim, segundo a segundo, hora após hora. Mas no ambiente espiritual, não. Deus é o alfa, ele é o início, ele é o ômega, ele é o fim. Ele é agora o início e é agora o fim, porque ele é tudo. Meio complexo, mas vamos lá. Tá. Então vamos lá então. Versículo 4, né? Li até o versículo 3. Versículo 4, formação do homem. Isso é de muito interesse para nós. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Tá? Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Esse versículo 7 é de muita importância. Então o Senhor Deus formou, ou seja, deu forma, o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Olha quanto simbolismo aqui. Vamos lá. Temos que o pó é o mais fininho, pó da terra. Pó da terra é o esterco ali, né? A parte mais fina, mais moída, mais humilde. Formou e fez o quê? Com esse pó humilde. Vamos chamar de esterco, não, vamos chamar de humilde, tá? Porque humus é derivado de esterco, né? Ou seja, esterco é derivado de humus. Então, e humus, a palavra humilde é derivada de humus, tá? Então vamos chamar esse pó humilde, tá? Esse pó humilde e soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha, sabendo você que o fôlego de vida só vem de Deus, sabendo você que Deus é Espírito e sabendo você que Deus é bom, só pode ser o Espírito Santo. Eu te pergunto, qualquer pessoa que tem Espírito Santo em si? Santo é santo, é bom. Tá. E o homem se tornou um ser que vive, vivente, pleno em vida, não é morto, não é morrente, não é o caminho da morte. É um ser que vive e busca a vida, ser vivente.
ou seja, sabemos que somos corpo, alma e espírito, é vida em plenitude, vida no espírito, na alma e no corpo. Não é zumbi que vive só com o biológico e o espírito e a alma é morta. Entende? E o Senhor plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente. Ah, tá. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Olha, árvore da vida no meio do jardim. Árvore da vida no meio. Pensa uma árvore grande aí, frondosa. Se tá no meio, é porque tá no meio. Tá? No meio. Bem no meio. E a árvore do conhecimento do mal. Essa árvore, ele não dá referência. Mas é capaz de estar duas árvores no mesmo lugar? Não é. Não tem como estar duas árvores no meio. Entende? Então, sabendo que a árvore da vida está no meio e sabendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal não está no meio, porque não tem como duas árvores estar no meio do jardim. Né? Tá. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o nome é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha só, esses rios aí que tem fundamental importância, mas eu não vou discorrer deles porque não tem tempo. Eu gravei um vídeo anteriormente, até um vídeo muito longo, que fala a respeito de cada rio desse aí que eu falei aí, os 4 rios, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? São de suma importância para a espiritualidade cristã, tá? Esse aí designa-se o caminho do cristão. É o significado desses 4 rios, sabe? Mas enfim, eu vou me ater agora ao conceito, não vou me ater a esses rios aí, tá? Então vou lá, versículo 15. Então, o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar e o guardar. O homem no jardim para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Olha o que ele falou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não deve comer, não. Falou pro homem, né? Gente, eu esqueci de fazer um negócio, uma menção. Sabe lá em Provérbios 4, né? Que eu li lá? Você viu que ele falou, olha, na presença do meu pai, né? Em companhia do meu pai, quando eu era menino, aqui ó, no caso Salomão falando, né? A respeito, o pai, né? Ou seja, o pai dele falando assim, ó, quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Você viu aqui? Que Deus formou o homem do pó. Ele estava falando com alguém, olha, temos que fazer a imagem da nossa semelhança, né? O Espírito Santo, sim, estava falando com o Espírito Santo, né? E você viu que o Espírito Santo é que soprou na narina dele? O Espírito Santo é o sopro de vida desse ser vivente aqui, chamado homem. O Espírito Santo soprou na narina dele, né? Ou seja, então, se Deus estava falando com uma outra pessoa,
idêntica a Deus, enfim, em sua propriedade, sua essência, talvez seja a mãe desse homem, né? E Deus, o pai desse homem. Talvez tenha correlação aqui, olha. Em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Quando Deus criou, foi criado um homem só, né? Ou seja, naquele contexto de Gênesis, né? Mas tá, só queria fazer essa linkagem aí. Vamos lá. Eu parei aqui. Então Deus falou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei dos rios. Daí Deus colocou o homem para cultivar o jardim e guardar. Cultivar o jardim e guardar. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer você certamente morrerá. Ele falou para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, gente, agora a formação da mulher, tá? Aqui é o versículo 17 do Gênesis 2, né? Agora, versículo 18, que trata-se da formação da mulher em diante. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Semelhante ao homem. O homem é a imagem semelhante de Deus, imagem e semelhança de Deus. Um xerox de Deus, entende? O homem é um xerox de Deus. E a mulher, ou seja, a auxiliadora, que é semelhante ao homem. Ao homem. Não é imagem e semelhança, mas é semelhante ao homem. Tá? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Adão foi o primeiro homem, né? E você viu que Deus, como tinha tanta identidade com Adão, que olha, Adão, fiz tudo aqui, escolhe agora você o nome de cada coisa, decide como é que vai ser tudo aqui, né? E Adão era o xerox de Deus. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Xerox. Clone, vamos já clone então, clone. Porque xerocar é um papel, mas vamos clonar uma pessoa. Adão era o clone de Deus, tá? O homem deu nome a todos os animais domésticos. Olha, quando eu falo clone, não seja muito preciso nisso. Use só o pensamento, só a criatividade, tá? Não quero entrar em minúcias de detalhes, tá? Só vamos usar assim, que era tão parecido e semelhante, que era bem próximo, um clone, uma imagem de Deus, entende? Tá? Adão, né? E Deus, muito semelhantes. O homem deu nome a todos os animais domésticos e aves. Aves dos céus e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, ao homem. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Adormeceu. Pesado. Não era com soninho, não, era pesado. E este adormeceu. Esse versículo 21 e 22 que tem muito significado. Olha, eu vou ler, depois vou voltar, tá? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. Tirou a costela, ficou com uma menos e colocou carne. Fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher. E a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada varoa,
Porque do varão foi tirada. Tá, vou voltar aqui. Você viu que esse homem semelhante a Deus, quando é semelhante, não digo que ele não amava, não, porque Deus é amor, gente. Não digo que ele não era amor, tá? Olha, você viu que ele se agradou muito dessa mulher. Se agradou muito. Esse homem semelhante a Deus, semelhante em amor a Deus, se agradou muito dessa mulher, tá? Ah, mulher, uma mulher. Outro contexto, gente. Mulheres, quantas costelas vocês têm? Homens, quantas costelas temos? 12. 12 par. Mas ele não falou que tirou uma aqui e preencheu com carne? Será que Deus é mentiroso? Será que ele enganou ou até falhou, esqueceu de colocar esse detalhe aqui? Ele errou na conta. A hora que ele fez, a mulher errou na conta? Acho que não, hein? Acho que não. Então, gente, só reiniciando o versículo 21, olha. Então o Senhor fez cair um pesado sono. Tirou-lhes uma costela do homem. Com a costela, um osso preencheu com carne, tá? Sabe-se que o homem e a mulher, nós, seres humanos, biologicamente falando, temos o mesmo número de costelas, 12 costelas. Tá vendo como aqui fecha certinho um quebra-cabeça? Temos falado muito que a mulher, enfim, a noiva de Cristo, é a igreja. 12 costelas, tirou uma. 12 apóstolos, tirou Judas. Colocou quem? Paulo. Quem era Paulo? Ele não era perseguidor de Cristo? Ele não era a própria carne, propriamente falando? Preencheu com carne. E esse pesado sono aí? Pesado sono. Quantos foram os dias que ficamos aqui sem a presença de Deus nessa terra? Quantos foram os dias que, após Jesus ter morrido, ele desceu ao céu, perdão, gente, perdão, desceu ao inferno, ao Hades. Desceu lá. Pesado. Desceu lá nas profundezas. Né? 3 dias. Pleno. Um tempo pleno. Pesado. Foi lá embaixo nas profundezas. Né? Entendeu? Após Cristo. Foi quando após surgiu a igreja? Não foi nesse período que surgiu a igreja? Não foi nesse período aqui que estamos falando que foi tirada aquela costela e foi acrescida uma costela, e dessa costela aí, olha, que começou sim ter a igreja de Cristo que era forma. Não foi mesmo que Paulo disseminou o evangelho e aprimorou os conceitos cristãos nas comunidades, nas igrejas? E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa. Gente, você sabe o significado de varoa? Enfim, é o significado feminino de varão. Varão a gente tem sim, que é homem viril, corajoso, ousado. E varoa, machona. Machona. Você acha que a mulher ela tem essência de machona? Ou seja, o sexo feminino aqui, uma espécie, biologicamente falando, de mulher, assim, o ser humano, tem aspecto de machona? Não. Mas a igreja? A igreja sim. Não foi a igreja que foi perseguida, degolada, queimada, enfrentou leão? Machona. E quem foi esse machão aí? Foi aquele que teve a ousadia de ir até o fim no seu plano, na sua determinação de entregar a sua vida, por amor a nós. Esse é corajoso.
Por isso, o homem deixa pai, Senhor, Deus, e mãe, Espírito Santo, e se une à sua mulher, a igreja, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É ou não é que essa igreja de Cristo, quem é que julga? É Cristo. Ele não condena a igreja dele. O condenador é que acusa. Esse sim tem vergonha, tem medo. Gente, eu vou dar uma analisada agora em Gênesis 3, a queda, né? Ou seja, aqui a criação, o Gênesis 2 é a criação da obra, né? Da plenitude da obra, a gênese do ser humano, da igreja, desses seres, sim, semelhantes a Cristo, né? Que vão, sim, morar com Ele no sétimo dia, descansar e estar juntos com Deus. Agora, Gênesis 3 é essa nuance da queda, o envolvimento do mal. Como é o envolvimento do mal no aprimoramento dessa igreja. Tá, a queda. Mas a serpente, lá versículo 1, Gênesis 3, versículo 1, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, olha, serpente, inimigo, né? Espiritual. Animais selvagens, espirituais, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, a igreja. Vamos trocar o nome de mulher para a igreja para ficar mais fácil o pensamento aqui, tá? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, diz que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? Perdão, gente. Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ó, serpente, falando meias verdades. Ele falou alguma coisa, mas não era para falar que nem para nenhum fruto. Essa é a serpente, falando meias verdades. A mulher respondeu à serpente, olha o que a mulher vai falar. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Você viu o que ela falou? É no fruto da árvore que está no meio? Acho que não, né? Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que não é a árvore que está no meio, porque a árvore que está no meio é a árvore da vida. A mulher estava equivocada. Gente, é ou não é que desde lá de Jesus a igreja, em muito, tem se equivocado em muitos fatores. É ou não é que a igreja, ou seja, algo assim que tem pensamento de igreja, né? Mata em nome de Deus? É ou não é que essa origem da igreja, assim, essa origem não, perdão, a igreja que temos, assim, como consideração de igreja aqui, persegue, divide, se equivoca. Sim, se equivoca. Tá. Então, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sempre subvertendo as coisas da igreja. Serpente, subvertendo as coisas de Deus, na verdade. Perdão, gente. Né? A serpente, como é uma perseguidora da igreja, ela subverte as coisas de Deus.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É ou não é? Uma vez que estamos na igreja, uma vez que aceitamos sim a astúcia da serpente, é ou não é que quando estamos buscando a santidade, somos ferrenhamente perseguidos pela serpente, e quando seduzidos, é ou não é que nos abate uma vergonha? Nossa, que vergonha! Muitos se afastam da igreja, se afastam. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: olha, gente, tenhamos a plena consciência que a mulher falou sim que era a árvore do meio. A mulher estava equivocada, tá? A questão que é na desobediência. É na desobediência que ela caiu e teve vergonha. O homem, imagina só, a mulher chega: marido, toma uma fruta aqui que eu peguei do pé. Será que ela falou que era da árvore do conhecimento do bem e do mal? Acho que não, porque não era a árvore, era a árvore do meio que ela comeu, né? Ela pegou da do meio, não é? Então a mulher enganou o marido. Na verdade, assim, olha, a mulher equivocada deu fruto da árvore da vida para o marido comer. Mas o Senhor falou: olha, não comam do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Mas onde que está o problema dessa queda? Porque eles comeram da árvore do fruto do meio do jardim, da árvore da vida. Mas onde que está o problema? Na desobediência, gente. Desobedecer a Deus é trágico. Quando Deus fala que é para amar, é para amar. Quando Ele vem, dá o exemplo, entrega seu filho na cruz, ensinando a gente a amar e a gente não faz, é trágico, porque é uma desobediência, uma rebeldia, porque se continua a desobedecer é rebelde. Filho rebelde. Entende? Tanto é que Jesus fala: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é, porque isso vai para o estômago e sai. É o que sai do coração. É o que sai do coração e sai pela boca. E vai para a boca e sai para fora. É a externalização de atitudes más. É ser mal que contamina o homem. Porque sim, a maldade vem da carne. A maldade vem do coração. Uma vez que você controla essa maldade, você busca ser bom. Mas uma vez que você deixa essa maldade sim sair para fora, você fala: não, realmente, eu sou mal mesmo, eu vou ser mal. Porque você está te externalizando e você está registrando no seu coração que você é mal.
Tá. Então, sabemos que a mulher equivocada, né? Igreja tantas vezes equivocada, buscando o caminho certo, mas indo por caminhos tortos, né? Tá. Daí depois, olha, daí a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, maldita entre tudo aqui, entre nós aqui, seres humanos visíveis, entre também os do ambiente espiritual. Ela é maldita. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pé... Perdão. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Comer pó tá ligado? Você tá numa estrada assim, bem empoeirada, e você vai atrás de um carro assim, você vai só comendo pó, né? Não é algo gostoso. O que é pó? Pó da terra. A humildade. A serpente se desagrada muito com a humildade da igreja. Ela fica muito angustiada e irritada com a humildade da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. É ou não é que a serpente persegue os cristãos, a igreja de Cristo? É ou não é que a luz incomoda as trevas? É ou não é que onde tem um cristão, ele está sendo perseguido sim? Entre a sua descendência e a descendência dela, ou seja, a descendência da serpente, aqueles que estão sendo subvertidos pela serpente, e também a descendência daquela igreja que Cristo formou através dos apóstolos, né? Nós aqui, que consideramos seguidores de Cristo, somos ferrenhamente perseguidos pelos descendentes da serpente, aqueles que deixaram ser subvertidos pela serpente. Este lhe ferirá a cabeça. O que fala o Salmo 91? Pisará na cabeça da serpente. E você lhe ferirá o calcanhar. É o que ela consegue tentar abocanhar nós, segurar nós de ir avante. É o calcanhar. Enquanto ela vai comendo poeira, ela vai tentando abocanhar o calcanhar, entendeu? Né? Por isso, temos que ir adiante. E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Sabe, quando a gente tem por si, porque o fruto do nosso ventre é um fruto, né? Você viu? Na gravidez, aumentarei muito os seus sofrimentos. Na gravidez, quase para dar luz ali, né? Na gestação dos frutos do Espírito Santo. O que é os frutos do Espírito Santo? Longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. É fácil isso? Ou é sofrido? É sofrido. Com dor, sofrido com dor, a humilhação dói, o desprezo dói, ser pisado dói. Com dor você dará à luz filhos. Dará à luz filhos. É ou não é que com o nosso testemunho a gente consegue trazer filhos a Deus? É ou não é? Com a nossa luta diária aqui, olha, buscando ser bom, buscando sim amar o próximo, nós levamos filhos a Deus. É dolorido. Somos pisados, perseguidos, humilhados. É o caminho, a verdade e a vida. O seu desejo será para seu marido. Quem que é o marido da igreja? Jesus Cristo. O seu desejo será para o seu marido. Quem é que manda em nós? É nós? Não, cristão, quem manda no cristão é Cristo.
e Ele a governará. Quem que governa nós? É Cristo, o general, Senhor dos exércitos. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Foi fácil os dias de Cristo aqui na terra? Não foi nada fácil. Ela produzirá espinhos, lembra com coroa? E ervas daninhas, praga. E você comerá a erva do campo. No suor do rosto você comerá o seu pão. Sabe que Jesus suou, né? Tanto que o rosto dele sangrou. Qual é o pão? O que ele falou? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E ele foi fiel até o fim, comeu desse alimento. Lembra como ele estava angustiado? Pai, livra-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Estava angustiado, suou. Até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então ele vai voltar. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, né? Por ser a mãe de todos os seres humanos. A igreja é a igreja de Cristo, viu? Não estou falando de prédio, não. Denominação criada pelo homem. A igreja de Cristo. Aqueles que estão no coração de Cristo. Aqueles os quais levam em si o que Cristo falou. Ame o seu próximo, como eu vos tenho amado. Então, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gente, eu posso chamar que é ser humano uma pessoa que atropela um cachorro, vai e volta em cima dele várias vezes? Isso acontece com naturalidade, normalidade hoje. Normalidade, não naturalidade. Isso não é natural. Isso é uma crueldade. Isso não é na natureza. Tá? Posso chamar de ser humano? Não. Quem são os seres humanos? Os filhos de Eva. Os filhos da igreja. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e Eva. E a mulher, né? Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso, olha gente, essas três partes de frase são muito importantes. É preciso impedir que estenda a mão. Tomem também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Considere três trechos de frase, tá? Cada um com um simbolismo muito importante. Olha. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Se tornou. Quem consumou a fé? A fé vem de quem? Deus. Quem é que consumou a fé? Cristo. Senhor, entrego meu espírito a ti. Está consumado. Consumou-se a fé. Veio o Espírito Santo a qualquer um que clamar que vem o Espírito Santo. Né? Só que assim, vindo o Espírito Santo, a gente ainda, mesmo tendo uma visitação do Espírito Santo, ainda é carne. Ainda é carne. Mas como está o Espírito Santo em nós e ainda somos carne, ainda não temos o poder de Deus? Não, porque ele falou, olha, vamos impedir que estendam a mão porque são maus ainda. São maus. Mas se tomarem também a árvore da vida, a árvore que está no centro. Quem que é o centro da espiritualidade de Deus? Cristo. Tomarem Cristo, aceitarem Cristo como seu Senhor,
inicialmente somos impedidos de estender a mão. Sabe que estender a mão nesse sentido? No Velho Testamento falava, vou estender a minha mão a esse povo, vou exterminá-los, vou mandar praga, vou mandar fogo. Enfim, estender a mão é um ato de Deus mandar o seu poder, comunicar o reino espiritual, ou seja, de Deus, o poder de Deus aqui na terra e fazer o sobrenatural, né? Isso é estender a mão. No Antigo Testamento e no Novo Testamento também, quando Jesus, um exemplo muito significativo, Jesus, quando estava andando sobre as águas e os seus discípulos estavam lá e ficaram assustados, Senhor, é você? Ele falou, se é você, faça com que, Pedro falou, faça que eu ande nas águas também. Daí começou a andar. Mas daí o que aconteceu? Deus falou, venha. O que aconteceu? Ele começou a afundar, né? Daí Cristo falou, essa fé é pequena, essa fé é fraca. E daí Pedro falou, Senhor, me ajuda. O que Jesus fez? Estendendo a mão, segurou firme. Só que Jesus estava longe, não estava do ladinho. Estendeu a mão. É um ato de ligar o sobrenatural e dar fé a ele. Segurou firme no firmamento. Firmamento é a expressão do céu. Quando Deus criou o firmamento, deu o nome de céus. Né? Tá. Então temos aqui que estender a mão é um ato de dar o poder de Deus. Fé. Ou seja, vamos voltar aqui então, olha. Impedir que estenda a mão, impedir que a fé deles. Impedir que tenham fé. Impedir que tenham o poder de Deus porque ainda são carnais e podem fazer coisas más com o poder de Deus. E não é bom. Então o processo é esse para a igreja, né? Primeira coisa, sim, Cristo consumou a fé, completou a fé. Mas não podemos dar essa fé para essa galera porque eles são maus ainda, né? Tem que fazer o quê então? Aceitar a Cristo como seu Senhor, Senhor da sua vida. Ele governará a sua vida. A sua vontade não é a sua vontade, é dele. Coma e viva. Comer o quê? A vontade do Pai. Obedecer o mandamento do Pai. E viva. Daí sim ganhamos a fé. Daí sim, perdão, gente. A falha técnica. Daí sim podemos dizer que comendo como Cristo fez também, comeu, fazendo a vontade de Deus, como ele falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o mandamento de Deus? Ame ao seu próximo, ame, né? Como vimos lá em Provérbios. Deixa eu ver, eu parei. Tá, vou lá para o 23 agora. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, aonde que é o jardim do Éden? É no reino espiritual, reino de Deus. Uma vez que somos carnais, somos ausentes de fé, não temos a partilha no Éden, né? Não temos a partilha no reino espiritual. Deus, olha lá, então, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Muito importante aqui. Querubins, anjos, né? Colocou querubins para guardar o reino. Lembra de Salmo 91? Maneira que os anjos te segurem para que você não tropece em nenhuma pedra. Salmo 91 é apenas para a igreja de Cristo. Esses anjos aqui, protegendo o reino. A igreja de Cristo espiritualmente está no reino. Vive o reino aqui.
e uma espada flamejante, fogo, labareda, Espírito Santo. Olha só, que se movia em todas as direções. Mais um significado do Espírito Santo, porque ele é como um vento que voa aonde quer, para onde quer, do jeito que quer. Todas as direções. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Tá. Onde que é esse caminho que acontece? É um caminho da árvore da vida. O caminho de Jesus em nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aonde é que acontece esse caminho? É uma estrada? No nosso coração. É no nosso coração que deixamos de ser orgulhosos para ser humildes e para receber a graça do Espírito Santo. É no nosso coração. Olha, posso falar até que o que protege isso... Você já viu aquela coisa lá, a paz que excede todo o entendimento? Você já ouviu falar que o Espírito Santo, a paz, protege o coração? Você já ouviu falar que essa paz que excede todo entendimento... Por que todo entendimento? Não entendo por que está pegando fogo lá fora, está caindo num terremoto aqui, ele está tranquilo, está em paz, está alegre, contente, está no reino. Essa espada flamejante, Espírito Santo nos dando paz, que é sim uma característica do fruto do Espírito Santo. Agora, gente, vou lá em 1 João 4, 7 e 21. Está intitulado Deus é Amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, então é filho. Filho de Deus. Poxa. Gente, Jesus foi chamado Filho do Homem, não foi? Temos que o homem é imagem e semelhança, o xerox, meio que, vamos pensar, um clone de Deus. O homem, Jesus, Filho do Homem. Sabe que muitos homens no Antigo Testamento foram chamados também Filho do Homem? Você viu o que falou aqui? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, filho de Deus, porque ama. Será que teve algum filho do homem que não amou? Eu creio que todos amaram. Porque se foram chamados por Deus de filho, é porque amaram e porque Deus é justo em sua palavra. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vivermos por meio dele. Éramos mortos, passamos a ser vivos por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que nos deixou o Espírito Santo, protegendo o caminho do nosso coração, para que possamos ser amáveis. Claro, isso seria dolorido. Como ele falou lá, olha, tome a árvore da vida. Sim, coma, faça conforme a vontade de Deus, para que viva. É o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz. O fruto do Espírito Santo é o amor. A característica do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Essas 7 características que nós temos que trabalhar nós a vida inteira dói. É muito dolorido. Ser pisado, humilhado, dilacerado. E mesmo assim continuar amando. Pois é a regra dele. Ame os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Se te derem um tapa aqui, você oferece aqui. Se te roubarem, deixa que leve. Se te cuspir, não faça nada. Deixa quieto. Segue o teu caminho. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Só assim conseguiríamos amar a Deus. Para nós é impossível isso, mas para Deus tudo é possível. Só assim conseguiríamos ter amado a Deus. Ele ter enviado o Seu Filho, que esvaziou de toda a sua glória e veio aqui para nos salvar. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor em nós é aperfeiçoado. Olha, isso aqui é muito importante. Você viu aqui, olha, ao pé da letra, o seu amor em nós é, o amor é aperfeiçoado. O amor é aperfeiçoado. O amor de Deus se torna melhor ainda. Lembra lá em Provérbios que aqui, olha, esse homem que fala que tinha conselhos do seu pai quando estava na companhia dele, você viu que ele falou que quando ele era inexperiente? Inexperiente. Lá em Provérbios 4, versículo... Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 3. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, que não estava aperfeiçoada ainda. Esse pai dele é o Xerox, o clone, né? É o clone. É. E daí, uma vez que esse filho do homem, do clone de Deus, que chamamos de homem, esse filho do homem, era inexperiente. Inexperiente. Não é que o amor se aperfeiçoa quando amamos? Não é que os filhos de Deus têm características diferentes, são diferentes, têm dons diferentes? Não é que cada filho de Deus que Cristo salva se entra para o corpo do Cristo, para a igreja e enriquece para a glória de Deus? Não é que cada um que se salva festa no céu? Não é que somos co-criadores da obra? Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Quando que ele deu o Espírito? Aquele pó que era humilde, soprou nas narinas o Espírito, tornou um ser vivente, ou seja, tornou, né, um homem, né? E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Tome Jesus, tome a árvore da vida. Deus permanece nele e ele permanece em Deus, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. O Espírito Santo permanece em quem ama. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. De novo, olha aqui, ó. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. O Espírito Santo está aqui em nós amando, tendo identidade conosco. Nós estamos dando identidade, assim, uma diferenciação do Espírito Santo. Sabemos que a cada um o Espírito Santo age de forma diferente, né? Cada um tem dons específicos. Assim, cada um é importante por Espírito Santo, porque torna o Espírito Santo indivíduo em nós. No sentido assim que dá características individuais nossas ao Espírito Santo, ao amor. E assim aperfeiçoamos o amor. Olha,
Para quê? Olha só, para que no dia do juízo? Sim, na iminência de chegar ao sétimo dia. No sétimo dia. Mantenhamos confiança, pois assim como ele também nós somos neste mundo. Ele é. Nós aqui também somos neste mundo, se estivermos com Cristo no coração. Quando se fala que ele é tudo, alfa, ômega, se ele está em nós, nós também estamos no reino. Podemos sim ser felizes, contentes aqui, mesmo diante da tribulação, porque temos a paz que excede todo entendimento. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Olha, gente, o que aconteceu lá depois que Adão, aquele homem lá, né, Deus falou, olha, Adão, eu estava te procurando, cadê você? Ele falou, Senhor, me escondi porque tive medo. Você desobedeceu. Olha, no amor não existe medo. No amor. Qual é o mandamento de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, claro, se obedecer a Ele, você vai estar amando Ele. Assim, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor restitui o Éden. O perfeito amor te faz voltar ao Éden. O perfeito amor, você tem sim credibilidade para Deus te dar, devolver a fé, te dar a fé. Uma fé capaz de te dar paz que excede todo entendimento. Sim, de ter os favores de Deus, sim, de estar... Ele vir aqui morar em você, não é mais você, é Cristo que é em você. Se você fizer conforme a vontade de Deus, é Cristo que é você. Essa é a fé que vem de Cristo, o consumador, autor e consumador da fé. E a fé é a comunicação do reino espiritual com aqui. Porque o medo envolve castigo. O que Deus fez a Adão quando ele desobedeceu? Castigou. Porque o medo envolve castigo. O que é um sinal que Deus reconheceu que Adão tinha desobedecido ele? Ou seja, enfim, a igreja desobedeceu e fez com que o homem, né, recebesse o castigo. A queda. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo. Quem tem medo é quem desobedece. Esse não é aperfeiçoado no amor. Desse o Espírito Santo se esvaire. Ele é vazio. Vazio em alma e espírito. Só é um zumbi, só tem vida biológica, mas alma e espírito não tem vida. Não tem contentamento, não tem alegria, não tem paz que excede todo entendimento, não tem vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, mandamento amor. Gente, rapidinho aqui, vou apagar a latada aqui agora. Está titulado Gálatas 5, de 13 a 15. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Nosso chamado era para ser livres, que Cristo nos libertou. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne,
Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Gente, isso aqui é muito importante. Uma vez que recebemos a graça do Espírito Santo, não quer dizer que estamos seguros, que estamos salvos, não. Podemos ser destruídos, sim, se dermos razão à carne, se esquecemos tudo o que ele falou, se não guardar no nosso coração os mandamentos dele de amor. Sim, se ficarem mordendo igreja contra igreja aí brigando, sim. Igreja aqui terrena, do homem aqui, né? Ou seja, denominação. Ficarem brigando, cutucando um outro, ou qualquer outro pessoas assim, que se titulam cristãos, se ficarem brigando um com o outro. Você viu o que ele falou aqui? Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Destruído. O que temos que fazer então? Amar o próximo, como eu mesmo. Como eu quero viver, eu quero que o próximo viva também. Se eu quero viver bem, que o próximo viva bem também. É isso, gente. Vou fazer uma oração aqui. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, porque Tu és o verdadeiro Deus, o Rei. Sim, hoje, ontem e para sempre. Graças te damos. Nós te damos glória, Senhor Todo-Poderoso. Te adoramos, em verdade e em espírito. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus e Senhor e Salvador, para todos sempre. Toda honra, toda glória e todo poder é teu, Senhor. Glórias a ti. Nós te adoramos porque tu és bom. É bom o tempo todo e será bom eternamente, Senhor. Glórias a ti, Santo Deus de Israel. Glórias a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus.